E aí, pessoal, tudo jóia? Ontem lá numa das perguntas eu prometi um vídeo aqui rapidinho. Era uma pergunta como que funcionava uma audiência de conciliação de guardas, regulamentação de visitas e alimentos. Bom, deixa eu falar primeiro aqui uma coisa. Eu particularmente, e não recrimino aqueles profissionais que fazem, eu primeiro separo as ações de alimentos das de guarda e regulamentação de visitas. Em que pese possam ser promovidas juntas, eu gosto de fazer elas separadas. Bom, primeiro porque são partes diferentes, né? Quando você fala de guarda e regulamentação de visitas, essas demandas são entre o ex-casal, né? Então, o polo ativo e o polo passivo já figuram diferentes, porque nas ações de alimentos elas são promovidas pelos alimentandos, ou seja, pelos menores ou pelo incapaz que está sendo provido, né? O que está buscando a verba. Então eu vou repetir, eu particularmente eu separo as ações, até por uma questão de rito processual também. O rito das ações de alimentos, elas são muito mais rápido, ele é muito mais rápido do que de guarda, né, e regulamentação de visitas, onde às vezes você vai precisar de perícia, etc. Então, dentro do meu escritório, eu promovo elas separadas. As audiências de conciliação geralmente são feitas, ultimamente têm sido feitas, né, nem sempre, mas ultimamente tem sido feito via Sejusc, que é o Centro Judiciário para mitigação dos conflitos. E eu também, aqui em alguns tribunais, eu tenho tido bastante dificuldade de participar dessas audiências por um desconhecimento, às vezes, do próprio regramento, né? Eu não tenho sentido uma preparação adequada dos profissionais. E aqui eu não estou fazendo uma crítica ao profissional que atua em mediação, pelo contrário, eu tenho um departamento de mediação dentro do escritório. Mas o que eu vejo muito é uma acomodação, né? Às vezes profissionais despreparados que não conseguem trazer aquele conhecimento profundo sobre a matéria tão importante nesse tipo de ação. Como exemplo disso, eu falo de uma audiência que eu fiz, que eu falei até que o assunto era complexo, em que acabou que a mediadora ela saiu chorando da audiência pela forma como eu conduzi aquele momento processual. Eu e o advogado da parte contrária, também da área, nós estávamos conversando sobre a possibilidade de um acordo, estávamos costurando essa possibilidade de acordo, e a mediadora simplesmente ela interrompeu a sessão, dizendo que o ato estava muito longo. E veja você, se o ato estava longo, ou que pudesse ter passado alguns minutos do tempo ali que eles destinam, jogou-se fora uma oportunidade, né? Você teve a perda de uma chance de uma composição.
Então, olha que desserviço para a justiça que eu falei isso, foi quando ela ficou um pouco magoada comigo, não sei. Eu falei, mas isso é um desserviço à justiça, porque você nos impõe reduzir um tempo. A gente já estava muito próximo de um acordo, e é uma ação que continua depois dessa sentada, ela perdura até hoje. Isso já faz uns 6 ou 7 meses, porque a conversa depois via escritório, sempre possível, já não tem mais as partes junto conosco, fica uma coisa entre advogados, então assim, a mediadora ganhou 15 minutos, né, ou deixou de ceder 15 minutos a mais para as partes, e prolongou uma prestação jurisdicional que hoje minimamente tem 6 meses. Então, eu gosto muito das audiências de tentativa de conciliação, e aí também vem a parte da razão pela qual eu separo esse tipo de demanda, porque nas tentativas de conciliação em ações de alimento, geralmente ou quase sempre, né, até pelo rito da lei de alimentos, ela é una, ela é audiência de conciliação, instrução e julgamento. Então você já faz com o próprio magistrado, com o Ministério Público presente, e aí você, se não tiver acordo, você já instrui o processo. Então, veja a importância de vocês pensarem na separação dessa modalidade de ação, né? Não tratar conjuntamente guarda e visitas, repito, que necessita, obviamente, de uma instrução muito mais alargada dos alimentos. Então, isso já se justifica de pronto, né, na própria ação, na própria audiência de conciliação, que se você juntar, provavelmente você vai fazer num sejusque. Se você deixar separado, pelo menos os alimentos você vai resolver de forma mais célere o processo. Fica a dica aqui, e assim, mais uma vez, eu no dia eu também pedi desculpas, mas não pedi desculpas para ser cortês, porque errado não estávamos, eu e o colega. Veja a importância do aprimoramento do pessoal do Sejusc, né? Então, como funciona? Deveria ser em paz, com tempo bastante razoável, não marcarem de 15 em 15 minutos como marcam. É impossível. Se você tiver tendente a fazer um acordo, é bem pouco provável que você consiga em 15 minutos resolver, até porque muitas vezes você precisa dar até redação ao acordo, mas funciona dessa maneira. Funciona na teoria de uma forma muito bonita, e na prática, muitas vezes, vou repetir com o mesmo termo que eu usei anteriormente, muitas vezes se apresenta como um desserviço à justiça e às normas fundamentais do processo civil, em especial a celeridade, o espírito de cooperação e a entrega de justa e efetiva prestação jurisdicional, incluindo atividade satisfativa. Tá bom, pessoal? Fica aqui meu abraço, meu agradecimento por vocês estarem aqui novamente. Nos falamos numa próxima. Tô bem gordo, né? Impressionante. Abraço.